força e refúgio é o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantem, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantem, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra, ao nome de Jesus.
bênção poder estar aí com vocês mais um dia. Agradecer aí a conexão de vocês, mandar um beijão aí para Lourdes Gonçalves, para Vânia Guida, para minha mãe que hoje está lá em Niterói, para Marisa, minha prima, mandar aí um beijão para Eliane, minha prima. Tem um monte de gente da família, né? Isso é um bom sinal, né? Porque se a gente não consegue se comunicar nem com a própria família, não é? Então eu fico muito feliz. Vilmar Azevedo está com a gente também, o pessoal radical, né? Karina, a Adriana que está lá em Portugal, o Gilson, Alexandre Medeiros, Maria Helena Batista, mandar um beijão para ela, faz tempo que a gente não se vê, não é? E o pessoal, mandar um beijão também pro pessoal que está na sala de vídeo lá da Daniele, que eu não consigo ver por aqui, tá bom? Mandar um beijão aí para todos vocês. Marcelo também, mandar um abração lá para todo mundo da Assembleia de Deus ali em São Domingos de Niterói, a Lourdinha, a família toda da Lourdinha, Sérgio, os meninos, Nice, a família também, a mãe, Vana Bessa, todo o pessoal Bessa, é legal a Bessa, todo o pessoal, né? A Vanusa, a Vana, a mãe, todo mundo. Bruno, meu querido, a Cida está com a gente também, geralmente assiste de manhã, hoje a Cida está com a gente aqui, está indo dormir mais tarde hoje. Sunelma, minha prima, tia Bizinha também, o pessoal de São Paulo aí, da família está sempre com a gente, graças a Deus. Gente, vamos aproveitar que a gente está entre amigos, eu sempre tenho dito isso. A gente tem um costume de quando está entre amigos, fala sobre muitas coisas e nem sempre a gente se reúne para orar. Se você me encontrar na rua, agora não por causa da pandemia, está tudo muito esquisito, não é? Mas o normal é a gente fazer o quê? É a gente encontrar com as pessoas e a gente fala como é que está a vida, a gente conta uma série de coisas, mas a gente não tem clima para orar, não é? E acaba que a gente não faz isso. Então a gente está numa conexão aqui que ela é muito propícia para isso, para a gente, cada um no seu lugar, cada um na sua geografia aí, se concentrar em Deus e orarmos juntos. Isso é muito poderoso. A oração comunitária, a oração em que a gente se junta por uma causa comum diante do Senhor. E a gente tem sempre repetido que o propósito da oração não é que Deus atenda os nossos caprichos, nem mude por nossa causa, mas é a gente se deixar mudar e tocar por Deus. Então o Espírito entra em curso quando a gente ora e a gente está permitindo que um fluxo, né, de Deus ele nos atravesse, vá nos melhorando. Com certeza é uma bênção muito grande. Pai, nós oramos a Ti. Em primeiro lugar, Pai, por consolo para todos nós que de alguma maneira tivemos que sepultar alguém próximo, algum amigo. Lembramos da família do Elbis, né, que perdeu seu pai e sua mãe num acidente. Só o Espírito Santo. Nos faltam palavras para sentir essa dor, a gente não sabe como senti-la, mas cremos na ação poderosa do Espírito Santo. Que a gente não entre num caminho de escuridão por causa desse luto todo, mas que ele nos faça ainda mais amáveis uns com os outros, que a gente não deixe para amanhã o amor que podemos dispensar por quem quer que seja no dia de hoje, que a gente se importe com quem está do nosso lado. Ó Pai, para nós não são apenas um número que é divulgado pela imprensa de mortos ou infectados, são pessoas muitas vezes próximas de nós, às vezes até mesmo parentes, familiares. Então queremos dar relevo, importância à pessoa humana, à causa da humanidade, que a gente se torne mais humano com tudo isso que está acontecendo, que não seja apenas uma fachada para depois voltarmos às velhas práticas, mas que o Espírito Santo possa ir nos transformando. Queremos orar também por todos aqueles que estão passando momentos emocionais difíceis, agravados por causa dessa pandemia. Que o Senhor ajude, que o Senhor traga a bênção dentro das casas. Temos orado pelas famílias, Senhor Deus, que as famílias não se desentendam. Já há muita confusão, já há muita dificuldade, já há muita dor com que se lidar.
que isso não ser acrescido de problemas dentro da nossa casa, que a gente possa dentro de casa ter paz, ter alegria, viver o amor. Ó Pai, são desafios para nós, não são coisas simples, são desafios, mas que o Senhor nos leve a ultrapassar as barreiras e cada vez mais permitir que o Teu plano se cumpra em nós. Pai, nós cremos que estamos sendo tratados pelo Senhor Jesus, que isso não pare em nós, que a gente possa avançar nesse tratamento a cada dia, dia após dia, possamos ser melhorados. Ó Pai, aqueles que estão distantes ou se sentindo distantes, possam ser aproximados, resgatados pelo Teu amor. Que ninguém se aproxime de Jesus por causa do medo da doença, por causa do medo do que possa acontecer. Não, que as pessoas possam se envolver com o Teu amor, porque cremos que o Senhor é um Deus de amor. Pai, nós louvamos pelas vitórias que o Senhor tem concedido, pelas experiências que estão acontecendo. Quando a gente vê que está sendo mudado, transformado, a gente tem motivos para celebrar e graças a Ti, todos os dias a gente tem visto coisas que o Senhor tem feito na nossa vida e isso nos dá a bênção de reconhecermos e demonstrarmos a nossa gratidão a Ti. Nós assim oramos, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Márcio chegou aí também, mandar um beijão. Lembrar aos irmãos aí que estão sempre com a gente que o Márcio, a filha do Márcio tem 12 anos apenas, está com síndrome do pânico e a gente tem orado todos os dias aqui pela Laura. Inclua nas tuas orações. Imagina se fosse o seu filho, imagina se fosse uma pessoa muito próxima de você. Não é? Como é junto com o Márcio nessa, com a família dele, se aplicando, não é, para ver nosso irmão, da família toda dele. Amém? Antes da palavra, queria agradecer. A gente tem sido ajudado por algumas pessoas que nos acompanham e isso está sendo muito bom para a gente. A gente está com um equipamento melhor para fazer transmissões melhores e outras coisas também. Então, hoje chegou aí um microfone que vai ser usado, né? Tem aparecido até pessoas que têm doado coisas para a gente também. E tudo isso a gente vai reverter para entregar algo melhor para vocês. Eu estou muito feliz com isso, porque nisso eu vejo a bênção de Deus, né? Num momento tão difícil como esse, a gente está conseguindo crescer, a gente está conseguindo se estabelecer, e isso para nós é uma grande resposta. Agora, com toda certeza, a melhor resposta e a melhor contribuição que todos vocês podem nos dar é o retorno. Quando a gente fica sabendo em privado, muitas vezes, né, que a palavra falou ao coração, que alguma coisa Deus fez, de alguma maneira os irmãos foram tocados, isso para nós é com certeza o melhor que a gente pode ouvir, porque justifica, né, dá sentido ao que nós estamos fazendo. Bom, eu tenho uma mensagem hoje para você em Filipenses 3, a partir do verso 12. Enquanto você procura aí, a gente bebe um pouco de água. Filipenses capítulo 13. Não, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, eu vou ler na Bíblia, na versão da Bíblia a mensagem. Diz assim: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Pai, edifica-nos com a revelação da Tua palavra. O texto já é conhecido de muitos, qualquer um pode abrir e ler, mas somente o Espírito Santo pode revelar o tesouro que está escondido nesse texto. Nós queremos meditar e refletir,
pedindo que o Senhor fortaleça a nossa vida, nos direcione, nos console, nos refrigere, nos renove. Ó Pai, que a gente receba o conteúdo necessário e o Espírito mova esse conteúdo para que ele se torne vida em nós. Que a Tua palavra lida se torne vida dentro de nós e essa vida corra em nós para que ela possa ser transmitida, para que ela possa gerar vida em outros corações. Abençoa a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, que a gente tenha a palavra para dar tempero, sentido às nossas relações e assim possamos ser melhorados, abençoados e possamos viver para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem que é Tiro ao Alvo. Bom, a maneira como a gente lida com errar um alvo, ela é muito importante para a nossa vida. Ela é determinante. Existem pessoas que elas se culpam muito por errarem. E elas mesmas são muito rigorosas com elas próprias. Às vezes a gente está num grupo, a gente está numa comunidade que tem a característica de punir o erro das pessoas, dando culpa, né, levando as pessoas a se sentirem tremendamente culpadas. E uma grande preocupação que eu tenho é de mostrar para as pessoas, é de pregar um evangelho que não pune e não faz as pessoas se sentirem culpadas, mas enche as pessoas de amor e esse amor nos constrange às mudanças necessárias. Todos nós queremos acertar o alvo, todos nós precisamos acertar o alvo. Mas o que a gente fala muito pouco é dessa prática diária de nós praticarmos o tiro ao alvo. Para eu acertar o alvo, eu tenho que tentar acertar o alvo. Para eu acertar o alvo, eu tenho que treinar isso. E aí, quando eu erro, o erro ele me dá uma indicação do que precisa ser melhorado. Então, quando você pensar coisas ruins, sentir coisas ruins, quando você manifestar vontades que são contrárias à manifestação da glória de Deus, você não precisa se punir por isso. Você precisa perceber que isso é uma indicação, é um presente que você está recebendo para que você consiga identificar o que precisa ser melhorar. E aí a gente leva isso a uma outra instância, que é o de praticar, que é o de viver tentando melhorar. É muito difícil você sobreviver espiritualmente quando você se acha mais pecador do que os outros, ou quando os outros impõem a você um peso até maior do que a sua culpa. Para já, o nosso papel não é ficar sendo polícia uns na vida dos outros. Então, a nossa jornada não inclui ficar policiando as pessoas. Quem está certo, quem está errado, aí isso é um absurdo. Porque eu, como pastor, eu sempre vivi uma pressão muito grande, sempre houve um ambiente muito de pressão mesmo, para que os pastores tomassem determinadas atitudes em relação às pessoas. Isso é muito complicado, sabe por quê? Nós temos um Deus que às vezes nos pede para ficar em silêncio sobre algumas situações. Esperarmos, não falarmos. Só que as pessoas são implacáveis, a ponto de dizer para Pilatos que Jesus tinha que ser crucificado, porque na opinião de muita gente, Jesus, na sua expressão terrena, seu ministério, decepcionou, frustrou a muitos que queriam que Jesus chegasse, não é, quebrando e arrebentando o império. E ele fez isso de uma maneira sutil, com o amor. Então, esse texto é um texto muito especial, porque Paulo está mostrando uma postura que é muito importante, é imprescindível para aquele que deseja viver a terapia de Cristo.
Quem quer ser tratado por Jesus deve perceber nessa postura uma referência. Não estou dizendo que já alcancei. Ele já começa, né, o ponto de partida é uma humildade tão cara, tão importante e pouco vista. Eu estou cansado de estar com pessoas e aí numa roda elas sempre estão levantando a bola de si mesmas, dizendo o quanto elas são especialistas nas coisas que elas fazem. Chega a ser cansativo você estar em determinados grupos que as pessoas estão só dizendo aquilo que elas são muito boas e o quanto elas são melhores do que as outras. Elas são tão boas que elas se julgam capazes, não é? No lugar de julgar aquilo que as outras pessoas fazem. Pouco a gente vê as pessoas chegarem num espaço e dizerem, olha, eu não sou isso tudo. Pelo contrário, as pessoas conseguem maquiar aquilo que elas são e propõem, elas aparentam ser até mais, ter mais do que o que elas realmente têm. Mas o ponto de partida para quem está interessado em mudança é, olha, eu não estou dizendo que eu já tenha tudo isso. Paulo diz, não é que eu já tenha conseguido. Muita gente age como se já fosse perfeita. Eu acho muito estranho que uma pessoa que reconheça que precisa mudar se sinta exceção. A regra deve ser essa. Cada ser humano compreender a necessidade de transformação. A regra deveria ser todos nós nos apresentarmos uns aos outros num espírito de humildade que nos leve a compreender que ninguém chegou lá. Ninguém sabe tudo e que todos nós precisamos melhorar. E é difícil encontrar ambiente para essa melhora se os espaços eles condenam, hostilizam as pessoas que mostram suas fraquezas. A gente se prepara para não apresentar as fraquezas, porque a gente aprende na vida humana, mundana, que quando a gente apresenta as fraquezas, as pessoas se aproveitam disso para nos ferir. Eu me lembro que no último seminário que eu fiz, a gente precisava fazer, num dado momento, uma avaliação do seminário. E mesmo o diretor insistindo que aquela avaliação era uma avaliação que não ia expor a ninguém, quase ninguém quis fazer. Sabe por quê? A conversa de bastidor era que se a gente apontasse algum erro, a gente pudesse ser hostilizado no futuro para, no caso de uma ordenação, de uma colocação em alguma congregação. É cansativo viver assim. Eu acho que é um grande desafio a gente construir um ambiente. Eu acho que o evangelho ele é vivido em mutirão, não é uma coisa de uma pessoa só para todas as outras, mas é um conjunto, não é, que interage, é construir um ambiente em que a gente tenha facilidade de perceber que todos nós temos fraquezas e que a gente pode melhorar junto. Não deve haver um escalão em que um grupo se sinta mais edificado e espiritual do que os outros. É entendermos que algumas coisas você já alcançou e eu não alcancei, algumas coisas eu já alcancei e você não alcançou, e que a gente pode estar junto, lutando junto, para melhorar, não é? Para sermos pessoas mais espirituais. É muito fácil maquiar isso e dar uma aparência, dar um verniz, né, como se diz lá em Portugal, né, dar um verniz para que as pessoas pensem que somos de uma determinada forma. Mas a gente ganha pouco com isso. A gente ganha muito quando a gente já começa dizendo, Senhor, eu não cheguei lá, eu preciso aprender coisas. E aí, quando a gente toma essa atitude, um mundo de coisas se abre para nós e de recursos se tornam disponíveis porque Deus está interessado na nossa mudança. Ele tem uma aspiração sobre a nossa vida de glorificar o nome dele através daquilo que nós somos. E nós só vivemos isso quando a gente se permite, em primeiro lugar, reconhecer que
alguma coisa está sendo tratada em nós. A gente tem medo, por exemplo, da loucura. A gente até brinca e é super errado, não é? A gente fala, fulano tá louco. A gente não faz ideia do que é uma pessoa esquizofrênica até ir num hospital psiquiátrico e ver como as pessoas vivem lá. Eu já tive a oportunidade de ir a muitos hospitais psiquiátricos e é sempre muito pesado, é um ambiente muito complicado. A gente tem que orar, inclusive, cobrir, proteger pessoas que trabalham, porque são profissionais que vivem uma pressão muito grande, é muito pesado, é um ambiente muito pesado. Mas todas as pessoas têm medo de enlouquecerem e todas as pessoas se sentem um pouco perturbadas nas suas emoções, nos seus pensamentos. Todo mundo já pensou besteira, todo mundo já se sentiu confuso, todo mundo já se sentiu perdido. O grande problema é que a gente não admite isso em público, num espaço comunitário, e isso vai endurecendo o nosso coração. Não é? O objetivo, o propósito da terapia de Cristo é ser o contrário, é a gente jogar, desabafar, abrir numa perspectiva de libertação e identificar que é o que nós somos, é o que nós temos, é o que nós temos. Todas as famílias têm problemas, mas poucas famílias se voltam para melhorar esses problemas. Elas simplesmente assumem como uma realidade dada e que não pode ser alterada. Eu não, eu me desafio a melhorar. E é muito duro, é muito difícil, porque às vezes dentro de casa ninguém acredita que você vai mudar, porque as pessoas já te conhecem de uma determinada forma e elas acham que você nunca vai melhorar, não é? Agora, quando a gente se abre para isso, as coisas vão acontecendo e com certeza Deus vai dando o caminho. Bom, depois que a gente tem essa iniciativa, a gente parte desse ponto em que a gente identifica que a gente não chegou lá ainda, a gente precisa ter um olhar positivo de que a gente está a caminho. Eu acredito que todas as pessoas que estão escutando essa palavra, todas as pessoas que se debruçam a meditação da palavra de Deus, querem mudança. Então a gente precisa comemorar que está no caminho. A gente viveu aí esse episódio, né, do problema do currículo, não é? Que estava aspirando ao Ministério da Educação no Brasil. Você vê que complicado, né? Por que as pessoas colocam no currículo uma formação que elas não têm? Porque a gente não valoriza quem está a caminho, a gente valoriza quem diz que é, quem parece ser. A gente descredencia muitas vezes quem se aplica aos estudos, mas a gente quer ter aquela aparência de saber, então a gente coloca no currículo uma coisa que a gente não fez. A gente se apresenta como se já tivesse conseguido, não é? A gente quer dar uma aparência de que nós somos espirituais e nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Pelo contrário, eu acho que a sociedade, né, a Sara está falando aí da família, né, uma experiência pessoal da família dela, do irmão, não é, da esquizofrenia, a gente citou aqui, não é? E a gente tem uma parcela, uma pequena parcela, não sei talvez qual seria a proporção exata, mas é de não permitir que as pessoas tenham problemas emocionais. É engraçado, né? Eu sempre converso isso com as pessoas que eu atendo. A gente, quando não está enxergando bem, a gente vai a um oftalmo e ele vai, através de exames, medir qual é a nossa necessidade ali, e aí ele vai passar para a gente um óculos, a gente vai passar a usar óculos, e ninguém fica assim, ih, olha, o Márcio usa óculos, olha, a Sara usa óculos, a Graça usa óculos. Não, porque a gente julga normal. O grande problema é que quando se trata de uma questão emocional, isso nos repele. Fulano está em depressão, fulano está com síndrome do pânico. Não é que a gente tem que achar isso comum, mas a gente tem que pensar que são pessoas que precisam de apoio e que se nós não nos abrirmos ao amor, a gente pode ir para lá também, porque o mundo deprime, o mundo oprime as pessoas.
Viver sem Deus é muito triste, não é? E aí, quando a gente se esforça para ser uma comunidade de fé que dá relevo ao amor, a gente ama até mesmo para aceitar que o outro possa estar passando por problemas emocionais, sem pensar que isso é frescura, sem pensar que eu vivi coisas muito piores. Não, não temos que nos comparar com ninguém. A dor é algo incomunicável e qualquer tentativa de explicação vai soar para quem está sentido, doído, sofrido, vai soar como uma zombaria. Então a gente não tem que zombar da dor de ninguém, não é? Pelo contrário, a gente tem que reconhecer que tem pessoas que passam por dores muito complicadas e a gente, se não puder fazer nada, que a gente abrace, que a gente escute, sem falar nada. Eu sempre disse algo, não é? Os crentes têm um defeito terrível. Eles não sabem ouvir e ficarem quietos. Eles querem ouvir e dar uma opinião. Às vezes eu não quero uma opinião sua, eu só quero que você me ouça. Às vezes eu só quero desabafar, eu não estou te pedindo para me dar conselho. Por que a gente se aplica em dar conselho para as pessoas? Não é? A pessoa acabou de perder um filho, sepultou um filho, e aí alguém chega lá, Jesus vai te consolar. Fica quieto. A pessoa está sentindo dor e o pior lugar para sentir dor, às vezes, é dentro da igreja, porque as pessoas acham que você tem que sorrir o tempo todo. Por que a gente tem que sorrir o tempo todo? Por que a gente não tem direito à dor? E é ofensivo demais, é opressor, é cruel que uma pessoa não respeite a dor da outra, que não a deixe chorar, que não a deixe expressar seus sentimentos, de colocar para fora. A gente precisa ter um braço para abraçar e não para golpear as pessoas com a nossa postura. Não é? Todos nós estamos enfrentando. Quando, eu acho isso um dado muito interessante, né? Um dado concreto aqui. Quando eu comecei a pensar e Deus me falar sobre terapia de Cristo, isso foi em 2009. Não havia, a gente não tinha noção, naquela época, em 2009, que hoje seria tão comum as pessoas tomarem remédios, serem medicadas, serem diagnosticadas com bipolaridade, não é? Desenvolverem neuroses mais diferentes. Para os irmãos terem uma ideia, de 5 em 5 anos eles elaboram, não é, uma espécie de catálogo com todas as doenças que foram descobertas. Eles não conseguem, em 5 anos, catalogar tudo, porque tem sempre coisa nova surgindo. Mas a gente tem que entrar na palavra e perceber que é uma jornada que a gente vai fazendo, a gente vai prosseguindo um dia após outro. É tiro ao alvo. É tiro ao alvo. A gente não pode se punir porque atirou e não acertou. A gente tem que entender que quando a gente atirou e não acertou, a distância do alvo vai mostrar o esforço que eu preciso fazer. Nós temos dores e, para além dessas dores, fica muito difícil a gente encobri-las, né? Eu sei isso porque, por exemplo, tenho um problema de pele há muitos anos, há mais de 30 anos eu tenho um problema de pele que foi crescendo e para mim era muito complicado quando eu era criança, por exemplo, às vezes usar uma bermuda e a pessoa perceber e eu ficava meio que disfarçando. E a pior parte, quando a pessoa percebe que eu tenho um problema de pele, ao invés dela ficar quieta, ela pergunta: o que é isso? Achando que é uma coisa que é culpa minha ou que eu, não é? Isso é muito complicado, a gente viver assim. Só que a gente está aqui e eu creio que seja uma comunidade que tem a maturidade de perceber, que alguma coisa pode ser feita. Se a gente se propõe a ser menos hostil, a se abrir mais para se colocar no lugar das pessoas, o Espírito Santo vai incrementando
essa nossa disposição. Muitas vezes eu não vou ter uma palavra para dizer para você, você não vai ter para mim, mas quando há em nós uma abertura para enxergar o outro com uma lente do amor, eu creio que o Espírito Santo vai acrescentando palavras ou a necessidade de não falar absolutamente nada. Não é? A gente vai perdendo esse rompante de querer emitir uma opinião e fica na nossa deixando Deus fazer, não é, o trabalho dela. Não é? Eu não tenho preocupação nenhuma. Eu não tenho preocupação nenhuma com as pessoas serem crentes ou não. Eu tenho uma preocupação de ser humano a ponto da pessoa se sentir acolhida por mim, por aquilo que eu possa fazer. Se no desdobramento disso a pessoa me perguntar sobre fé, eu posso falar sobre a minha experiência, mas jamais gastar tempo para descredenciar as crenças das outras pessoas para tentar afirmar a minha, porque o que as pessoas que sofrem menos precisam é de atividade religiosa. O que as pessoas mais precisam é de se sentirem acolhidas. E à medida que elas vão se sentindo acolhidas, elas vão se sentindo pertencidas por esse ou aquele movimento. Eu não acho que todas as pessoas vão ser da terapia de Cristo. Eu não acho que todas as pessoas vão para o mesmo lugar. Eu acho que a gente tem que se movimentar para acolher. O que se sentir bem acolhido conosco vai caminhar com a gente, vai prosseguindo. A gente não tem certezas, mas a gente crê que está prosseguindo numa jornada. Pronto. Por que ficar descredenciando esse ou aquele mover, se na verdade o que as pessoas sentem falta não é de um conjunto de regras ou de uma teoria ou num conteúdo, mas amor em ação, acolhimento. Se a gente conseguir traduzir o que a gente diz, o que a gente prega, o que a gente anuncia, se a gente conseguir traduzir isso em amor, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Não é? Eu estava pensando, estava comentando com uma pessoa ontem que o amor humano ele é tão especial que uma pessoa que está no hospital recebe uma visita de um parente querido, não é? Um avô recebe a visita de um neto. E isso é tão especial que às vezes faz mais efeito do que a medicação daquele dia. Eu me lembro, por exemplo, né, a mamãe está assistindo aí, quando ela estava no CTI, a última vez que ela ficou muito mal, ela só comentava do meu filho mais novo, que é o último, é o neto mais novo. Ela não tinha lembrança de casa, de bens ou de qualquer outra preocupação, mas ela se lembrava do neto. Eu fiquei pensando, como é que é gostoso isso, não é? Se sentir amado, se sentir importante para alguém, ter alguém na sua vida que seja importante para você. Estou falando isso aproveitando que a gente está vivendo um momento muito complicado. Está havendo uma implicação financeira dentro das nossas casas, está havendo uma implicação de tantas ordens em tudo que a gente está vivendo, mas você ainda tem alguém que você ame, você ainda é amado e querido por alguém, não é? E eu preciso deixar claro que o propósito hoje aqui é a gente celebrar estar vivendo a transformação. Não é cantar que já estamos transformados. Não é? A gente precisa celebrar esse mover do Espírito em nós. Às vezes, através de circunstâncias que nos soam adversas, Deus está tratando coisas conosco. E isso tudo para refinar, não é, o tesouro, para dar nas nossas mãos algo que a gente possa desfrutar. As coisas acontecem na nossa vida e sempre há uma perspectiva para quem é espiritual de que Deus está tratando alguma coisa. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. A gente não pode perder tempo, né? Eu acho que a gente perde tempo discutindo muitos assuntos e a gente não se aplica o que realmente é importante para nós. E se tem uma coisa que é importante para nós, é prosseguirmos. Não é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é? A gente tem que deixar muita coisa para trás e prosseguir em nome dessa jornada. Preciso ser melhorado, eu preciso crescer. E
Não dá para a gente fazer essa jornada pensando no que o outro precisa melhorar. Eu preciso fazer essa jornada para eu melhorar, para eu ser melhorado. Né? Se a gente abrir os olhos, a gente vai ver necessidades, carências, fragilidades nas pessoas aos montes. Mas não é essa a proposta. A proposta é a gente caminhar e a gente erra o alvo quando olha para o lado, para exigir a mudança do outro. A gente cresce, a gente vai se aplicando nesse tiro ao alvo à medida que a gente se deixa tocar por essa palavra para nós sermos transformados. Olha para o alvo e começa a lançar os dardos. Se aplica nisso, porque você vai descobrindo que não é de um jeito, que não é daquele outro, e aí você vai melhorando. Por vezes você para e observa como é que isso é feito, e aí você vai se aplicando, seus braços vão se fortalecendo, os teus olhos vão se abrindo, e a coisa vai prosseguindo até que você fica bom. Até que você começa naturalmente a acertar o alvo, porque você é treinado. Acontece isso, por exemplo, no violão. Quando a gente começa a tocar, os dedos ficam duros, é complicado, não sai som. Mas a gente vai tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco a gente já não consegue tocar errado, porque o som vai fluindo. Fluir não é mágica, fluir é processo. Fluir não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Fluir é algo que a gente treina, que a gente se dedica, se disciplina. É óbvio que a ação, ela vem do Senhor, mas ela passa por alguém que se disponibiliza. Você está ouvindo essa palavra hoje, possivelmente amanhã você vai ouvir novamente, ou de alguma maneira você vai se aplicar espiritualmente, vai receber a direção de Deus e você vai sendo melhorado. Eu proponho a você que você goste disso, que você celebre isso. Para de dizer que você já sabe. Para de dizer que você já conhece Deus, de que Deus fala muito com você. Não, Ele tem sempre mais, tem sempre mais. É uma fonte, não precisa ter medo de gastar, porque é uma fonte, não acaba. E a gente precisa melhorar, e quanto mais a gente se endurece para isso, quanto mais a gente resiste, mais tempo a gente perde. Existem pessoas que, ao invés de se aplicarem a melhorar a pontaria, o que elas fazem? Elas ficam dizendo assim, bom, é esse dardo que eu estou na mão, é esse alvo que está no lugar errado, ah, é porque eu estou cansado, é porque me fizeram isso, é porque aconteceu aquilo. Isso não vai ajudar você. Isso não vai ajudar você. Agora a gente vai gostando. E o nosso alvo, a gente mede com a gente mesmo, é a gente e Deus. Bom, hoje eu melhorei, eu estou comemorando. Para quem está do lado, eu ainda estou lá atrás. Para quem está do lado que eu estou melhorando, não conta, mas para mim conta. Porque uma coisa que eu consigo avançar, um passo dado, eu é que tenho que saber a dificuldade que foi, e eu é que tenho que aprender a celebrar isso. Muitas vezes a gente quer reconhecimento das pessoas, muitas vezes a gente quer ser valorizado pelos outros, mas a gente mesmo não valoriza. A gente mesmo não é capaz de celebrar o milagre da gente ter melhorado um pouquinho mais, de ter enxergado uma coisa que a gente não estava enxergando. Se a gente não sabe comemorar sozinho, na solitude, não é levar uma vida solitária. O Evangelho a gente vive em comunidade. Mas quando a gente começa a aprender a desfrutar de uma gratidão a Deus, Deus, obrigado por esse dia, porque eu creio que o Espírito Santo trabalhou mais alguma coisa em mim. Se eu não tenho esse prazer, está faltando alguma coisa. E aí quando falta aqui, há uma descompensação, e o que vai acontecer? Quando falta aqui, eu vou cobrar isso de alguém em outro lugar. Eu vou exigir da esposa o que ela não pode me dar, eu vou exigir da mãe e do pai o que eles não podem me oferecer, eu vou exigir das pessoas aquilo que elas não sabem fazer. Agora, quando eu aprendo a valorizar a obra do Espírito Santo no meu coração, na minha vida, eu vou caminhando. Você pode não estar vendo, mas eu estou comemorando com Deus. Não é?
A gente, às vezes, é hostilizado no caminho de mudança, porque tem muita gente que quer que você do jeito que você é, no sentido de não aceitar que você cresça. As pessoas não querem que você cresça, as pessoas querem que você fique lá atrás como elas te conheceram. Mas aquela pessoa lá de trás já não existe mais, porque você já está na frente. São águas passadas, a água já renovou, já são outras águas. E a pessoa está lá atrás, achando que você ficou lá atrás, que você pensa da mesma maneira. Não, a gente vai mudando. Não é o que o Márcio está falando, crescer na graça e no amor. As pessoas têm que aceitar que a gente quer ir para frente, que a gente não quer as mesmas coisas, que a gente quer melhorar, a gente quer mais de Deus. Não é? A palavra diz que a gente tem que conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor. Então é tempo da gente prosseguir, da gente andar para frente, não se apegar a muitas coisas, porque é uma jornada muito dinâmica. Então, se eu me apego a muitas coisas, eu não ando para frente. Mas eu preciso prosseguir. Não me entendam mal, não me considero especialista no assunto. Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar para trás. O nosso alvo não é o que as pessoas podem reconhecer em nós. O nosso alvo é Jesus. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, melhor será a nossa vida. Então os nossos parâmetros não são materiais, os nossos parâmetros não são aquilo que as pessoas estabelecem como parâmetros, mas o nosso parâmetro é olhar para Jesus, prosseguir para Jesus e agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá. Às vezes no meio de um aperto, de uma aflição, de uma dificuldade, mas a gente está sendo aproximado de Jesus. Eu acho incrível que no amor de Jesus, tudo que acontece nos aproxima dele. Uma coisa boa, você atribui a Deus e se aproxima dele. Uma coisa ruim, você reconhece a dependência dele e se aproxima. Então não tem situação que possa nos distanciar de Jesus. O que existem são situações que a gente lida de uma maneira que se torna distante dele. Mas ele nunca se distancia de nós. Nós é que por vezes nos distanciamos dele. E aí, a cada dia, a gente vai observando o que pode estar nos distanciando e reverenciando esse olhar que o Espírito Santo nos permite ter, a gente vai crescendo a cada dia. Pai, nós oramos a Ti, para que não haja dificuldade em nós, para que não haja resistência do nosso coração em se abrir para a mudança. Talvez doerá um pouco em nós, porque são áreas em que nós estamos feridos, precisando de tratamento, mas sabemos que seremos bem cuidados e trabalhados pelo Espírito Santo. Não nos deixa, Pai, dormir essa noite com o peso, com a culpa, com o medo, porque não foi para isso que Jesus Cristo nos libertou na cruz do Calvário, mas que haja em nós o gozo, a alegria, o desfrute dessa liberdade conquistada na cruz, que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário nos traga essa liberdade de caminhar, sabendo que não somos perfeitos, mas que podemos ser aperfeiçoados na pessoa de Jesus, na ação, sob a ação poderosa do Espírito Santo. Pai, não nos deixa olhar para trás, mas que os nossos olhos pensem que lá na frente estaremos melhores do que nós estamos hoje. Amanhã vai ser melhor do que o que está sendo hoje, porque cremos que iremos prosseguir um pouco mais na direção do Senhor Jesus. Não nos permita, Pai, perdermos tempo distorcendo a nossa visão ao nos compararmos com quem quer que seja, mas que a gente se aplique ao alvo que o Senhor coloca diante de nós, que o nosso olhar esteja em Jesus e que a gente faça esse tiro ao alvo, buscando acertar e melhorar, para que cada vez mais possamos nos aproximar do alvo da nossa vida, da nossa fé, que é em Jesus estarmos, vivermos e prosseguirmos nele. Nós assim oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai,
e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês, o coração de vocês nessa conexão. É isso que nos dá força para prosseguirmos em Jesus. Não precisamos caminhar sozinhos. Temos aí irmãos queridos para caminhar juntos com o mesmo objetivo, um dando força para o outro. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui, se assim for a vontade do Senhor, para prosseguirmos nessa jornada. Não se esqueça, todos nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão.